A Bola Não Para está no ar no canal do Fred Júnior. Tô falando A Bola Não Para porque é o nome do programa, mas é óbvio, sempre aqui a gente fala de todos os esportes, não só do futebol, basquete, vôlei, tênis, já falamos de judô, falamos de tênis de mesa, já falamos de corrida, de triatlo, já falamos de muita coisa bacana, muita coisa legal do esporte. Sempre em nome de Premium League, que é o Fantasy Game, que você já conhece, pelo menos aqui no nosso programa a gente sempre fala do Premium League, fez muito sucesso na Copa do Mundo. Tem no Campeonato Brasileiro, vai ter aí como novidade Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Champions League e a promessa de outros esportes também. Você tem o seu Fantasy Game, o pessoal do basquete vem pedindo e o Premium League está estudando, está pensando aí para agradar todo mundo, quem gosta do futebol, dos outros esportes, para ter o seu Fantasy Game. E você pode acompanhar o nosso programa também, não só no YouTube, no canal do Fred Júnior, por favor se inscreva, curta o nosso canal, assista, você pode também ouvir na Rádio Prado, a Rádio da Educação, toda segunda, 7h30 da noite, www.radioprado.com.br, ou se não, se você tem um Android, você pode baixar o aplicativo Rádio Prado e poder acompanhar a gente através também da rádio, senão não matar saudades do Fred no rádio também. E aqui com muito prazer recebendo o Diogo Silva, grande Diogo. Muito prazer. Legal, cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui na Paulista, na ACESP, na Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Diogo que está no momento de transição, Exato. Momento de parar a carreira. Diogo, queria que você falasse um pouquinho para quem está acompanhando a gente. É um momento difícil, eu acho, né? Um momento de reflexão, de pensamento. Não sei se você ficou pensando muito, foi uma decisão mais rápida, mas sempre é um momento de parar, né? Uma carreira tão brilhante que você teve no Taekwondo. Eu acho que não deve ter sido fácil, né, Diogo? Primeiro, um grande prazer estar aqui com você. O prazer é meu. O pós-carreira, eu venho pensando no meu pós-carreira, eu fiz um planejamento, né? Isso não acontece muito com outros atletas. Eles normalmente... O corpo acaba parando a pessoa, né? Eles desistem. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, né? Desistir e encerrar a carreira são coisas diferentes. Então, muitos atletas, às vezes, por uma lesão traumática, com 25 anos, já não conseguem mais competir e encerram suas carreiras. Outros atletas, por uma questão de idade, fisiologicamente, ele não consegue mais acompanhar o grupo, os jovens. E outros atletas, assim como eu, fizeram um planejamento. Então, quando eu tô com 36 anos, então quando eu fiz os Jogos Olímpicos de Londres, eu estava com 30. Tá. Então, dos 30 anos até esse momento, eu vim planejando encerrar minha carreira. Então, desde Londres, você já foi pensando, olha, eu vou ter mais 5, 6 anos competindo para depois já pensar em parar. Ou seja, você foi preparando a cabeça que em um certo período determinado por você ia parar. Exatamente, porque o que acontece com muitos atletas, o pós-carreira é traumático. Sim. É traumático porque se ele for um atleta de destaque, ele já não vai ter mais essa memória e da lembrança das pessoas. Se ele for um atleta muito bajulado, que estava nas grandes redes de televisão, esse acesso dele fica menor, o acesso do fã fica menor, então ele se sente como se tivesse abandonado, se tivesse perdido alguma coisa. E também tem as questões psicológicas. Muitos atletas, pelo fato de estar nesse universo há mais de 20 anos, e de repente assim, ele acorda de manhã e não vai treinar mais. E isso todos os dias, a rotina dele, isso provoca uma ansiedade. Então, aumenta a sobrepeso, muitos ex-atletas começam a engordar muito, começam a ter vício de álcool, começam a ter problema de alcoolismo, por conta que é para suprir esse espaço que não está sendo mais preenchido. Então, fazer o pós-carreira, você também tem um trabalho que chama destreino. O que é destreino? Você era um atleta que treinava de 4 a 8 horas por dia e agora você não vai ter mais esse preenchimento. Então, o ideal é que você vá diminuindo durante 4 anos, até chegar um momento que o seu corpo não sente mais essa necessidade de treinar. Sim. E aí você está apto a trocar de carreira. Diogo, você, claro, pensando nisso, porque você já viu alguns exemplos, ou de forma próxima ou não, de um atleta que não consegue parar e quando para tem dificuldade. Isso te assustou muito e sempre te incomodou bastante para você não passar por isso, Diogo? Isso me assustou muito, porque muitos atletas, como o sistema de políticas públicas esportivas no Brasil é falho, muitos atletas precisam optar entre estudar e treinar, porque esse universo
10 melhores países do mundo, esse universo ele é um só. Sim. Você treina dentro da universidade, você treina dentro das escolas. Estudo junto com o esporte. Estudo junto com o esporte. No Brasil isso é separado. Então muitos atletas com 34 anos encerram suas carreiras, mas ele não tem diploma universitário, ele não tem carteira de trabalho e ele não está apto para esse mercado que ele é ainda novo. E o que acontece é que muitos deles ficam desempregados e aí vem todo esse problema de alcoolismo, de obesidade, de problemas psicológicos, vício em jogo, que são o universo dos jogadores de futebol. Hoje você vê os garotos com 25 anos, acha legal, eles jogam um pouco, mas as pessoas, isso se torna um vício. E é um vício que vem de casa, vem de carro, se afunda em dívida, se mete com agiota. É um universo complicado, que não complexo. É bonito, é complexo e ele faz parte do universo esportivo. Então, por isso que é necessário se fazer um pós-carreira e um trabalho de longo prazo para que ele possa se preparar e se qualificar para o que vai vir depois. Até porque no caso do esporte, que não é o futebol, né, Diogo? Porque assim, no futebol hoje, né, a gente falando hoje, se ganha muito dinheiro. Claro que tem muitos jogadores que perdem de uma facilidade da mesma maneira como conquistou o valor financeiro. Mas nos outros esportes, são casos raros de destaques que consegue fazer seu pé de meia através do esporte. Ele pode até ter ganho uma boa condição financeira, mas ainda tem que voltar a trabalhar, não pode bobear porque diminui, né, o fluxo de dinheiro, o patrocínio diminui toda a exposição, isso acarreta na vida do atleta. Então acho que fica muito mais difícil para aquele que não é ligado ao futebol nesse lado, né, Diogo? Você não pensa assim? Os atletas olímpicos, pelo fato deles já saberem que a realidade financeira dele é curta, é pequena, né? E dentro de uma carreira que dura no máximo 15 anos. Então, se ele se destacou aos 20, ele vai durar no máximo 15 anos. Com 35, ele está aposentando. Então, ele já sabe que estudar é fundamental, porque ele vai entrar nesse mercado de trabalho depois desses 15 anos. Então, os atletas olímpicos já se preparam mais para esse universo. E também por conta do nosso circuito de competição. Por exemplo, um atleta do vôlei joga quase 2 vezes por semana, então como que essa pessoa vai estudar? Não tem como. Automaticamente ele já falta 3 vezes nas aulas. E por esse sistema não estar adequado ao atleta, ele muitas vezes é reprovado por falta, ele não consegue acompanhar a sua turma. E assim é também o universo do jogador de futebol que joga 2 vezes na semana praticamente. Só que os jogadores de futebol, por conta do maior poder aquisitivo, eles são as pessoas mais propícias a cair em golpes. Então é onde os empresários vão procurar, aonde a mídia fica sempre falsos amigos. Então esses atletas, eles correm um risco muito maior no pós-carreira do que o atleta olímpico. Porque o atleta olímpico, ele já se prepara, porque essa é a realidade dele. O jogador de futebol não, ele sabe que ele tem um cachê muito gordo e ele não vai ter necessidade, porém que o seu universo é um universo que custa caro, né? Uma casa que custa 1 milhão, ela tem uma manutenção extremamente cara. E então ele... E quantas pessoas ficam próximas e ele tem esse gasto, não só pessoal da família, mãe, pai, tio, parente, primo, né? Tem tudo, os agregados, né? Agregados e o universo de porcentagens, né? Então, assim, é uma porcentagem para uma empresa, porque como ele não se prepara para esse mercado, ele vai ter que contratar muitas pessoas para cuidar. E isso é caro. Sim. Então, eu acredito que o jogador de futebol, ele tem mais problema no pós-carreira do que o atleta olímpico. Diogo, agora vamos falar do taekwondo. A gente pode colocar que você no masculino, a Natália Falavinha, por exemplo, no feminino, deram uma visibilidade na modalidade a partir do desempenho de vocês nos Jogos Olímpicos. Você acha que conseguiu se aproveitar isso? Não se conseguiu, Diogo? Como que você avalia por tudo que você fez, por exemplo, 2 vezes 4º colocado em Jogos Olímpicos, campeão pan-americano, títulos mundiais, conquistas que você teve no esporte? Como que você avalia? Conseguiu se aproveitar o que você fez, que é de uma maneira muito mais individual, do seu esforço que você teve do que uma preparação? Olha, vamos cuidar do Diogo, para o Diogo vai explodir, vai erguer a modalidade. Não, pelo contrário, foi você no seu esforço, praticando a modalidade, que fez com que o taekwondo fosse reconhecido no Brasil na parte olímpica. Como que você avalia tudo que foi feito na sua carreira, se realmente deu para render frutos na modalidade, Diogo? O atleta de taekwondo, ele não é fruto de um planejamento.
resultado dele não é fruto de um planejamento, ele é fruto de um planejamento, sim, mas da sua própria equipe, individual, sua própria construção. Sim. Não um planejamento de você foi um jovem revelado e é se Vamos apostar preparado. nesse que ele vai... Isso, o Brasil está longe dentro desse universo. Então, assim, eu fiz parte de uma geração extremamente vitoriosa. Foi a geração que foi para os primeiros Jogos Olímpicos, ganhou a primeira medalha olímpica e os primeiros títulos mundiais. Essa geração individualmente passou a correr paralelamente ao universo olímpico do Brasil. Sim. Então, sem depender de comitê olímpico, sem depender de Ministério do Esporte, nós fomos nos tornando o primeiro grupo que começou a pensar como empresa dentro do universo do Taekwondo. Então, a gente começou a ver a importância de emitir nota, de ter CNPJ, de pensar, eu vou ter um instituto daqui a pouco, eu vou abrir meu próprio negócio, então... Propagandas que chegam, a parte de comunicação, né? Mídias, então saber falar bem, saber se comunicar bem, ter um bom network. Então, essa geração foi uma geração que pensou nisso. Legal. Então, por isso que nós conseguimos também abrir muitas portas e os nossos resultados fizeram que esse esporte ficasse um pouco mais popular no Brasil. Porém, que esse é um trabalho que precisa ser feito por um universo muito maior, e esse universo muito maior não está interessado nisso. Né? Assim, depois dos Jogos Olímpicos de 2016, começaram a caça a essas gestões olímpicas. Então, desde o presidente do Comitê Olímpico, o Carlos Arthur Nussmann, foi preso, do Taekwondo foi preso, e mais 10 gestores investigados olímpicos. Ou indiciados. Isso, então o pós-2016 para o Brasil veio sendo um processo de reconstrução de algo que a gente já vinha denunciando há mais de 10, 20 anos, porém que precisou de uns Jogos Olímpicos para que isso pudesse se escancarar da forma que escancarou. Então acho que o difícil do atleta é que é como aconteceu no tênis, o Guga. Se teve esse grande momento... Bom, as crianças querendo praticar o tênis. Cresce muito, é aquela montanha russa, mas depois desce. Assim como foi no atletismo com o João do Pulo, com Joaquim Cruz. Eu acho que alguns esportes... Referências esportivas que você teria uma esperança de você ter um trabalho a longo prazo, mas que os dirigentes não aproveitaram, né? Acho que assim, o esportista em si, aquele que foi o destaque, aproveitou aquele momento. Um ou outro que seguiu aquele caminho aproveitou um momento, mas nunca um dirigente aproveitou esse momento, né? Exatamente, é o caso da natação, o último que aconteceu com o César Cielo. Esses grandes atletas muitas vezes não querem nem mais desenvolver trabalho esportivo no Brasil, preferem ficar em outros países, assim como o Joaquim Cruz está nos Estados Unidos, e assim é natural. Então, eu acho que é pensar numa política pública esportiva que seja coesa e que tenha profissionais adequados, porque o Ministério do Esporte, por exemplo, é um ministério que... É um cargo político. É de barganha, é de troca. Diogo, eu vou até te contar. Tive contato com um coordenador, não vou falar o candidato, é óbvio, com um coordenador de uma campanha para a presidência de República, que vai ter eleição. E aí eu estava conversando com ele e falei, que projeto que vocês têm para o esporte? A gente não pensou nisso ainda, a gente não tem nada. Incrível, né, Diogo? Assim, o esporte é o caminho para ajudar o jovem, por exemplo, a sair da droga, a sair de algum problema, uma porta de uma esperança que possa ter uma vida melhor. E aí um candidato que está bem colocado, inclusive, em pesquisa, não tem nada. É falho, é fraco e com certos erros depois, né? Assim é o universo esportivo e assim é os demais. É um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Eu acho que o Brasil, assim, ele tem um grande potencial. Claro. A questão esportiva, aqui é um lugar, é um celeiro, aqui tem muita gente boa. A questão é que as políticas públicas e o que está em torno ainda é extremamente conservador, ainda reluta em cometer os mesmos erros, e aí isso vai dificultando a vida. O dirigente está preocupado no seu benefício pessoal, né, na sua vaidade, do que realmente melhorar a modalidade, né? Exatamente. E o que assusta é que alguns foram até em atletas, né? Alguns foram ex-atletas, sabe como esse universo funciona e infelizmente a gente está falando também de caráter, a gente está falando de ética, a gente está falando o olhar que o brasileiro vem tendo sobre como construir a sua vida no Brasil, né? Quando você vai descansar, quando você, sei lá, dá uma saudade, você quer ver alguma luta, alguma coisa assim sua, não sei se você faz isso, Diogo. Tem gente que não gosta mais nem de assistir, de praticar, tem alguns atletas que não querem mais ter contato, né? Sim.
Qual a sua reflexão? Foi ótimo, foi bom demais o que você fez, Diogo? Acho que, claro que para quem assiste a gente agora vai lembrar muito dos Jogos Olímpicos, né? Tanto de Atenas como de Londres, né? O que aconteceu com você. Acho que de Londres foi muito mais dramático, né? Foi dramático. Mas que ele se machucou, até para quem não está lembrando, mas o Diogo se machucou e mesmo assim quase medalhou, quase foi medalha de bronze, mas chegou pela segunda vez numa quarta colocação, por toda a dificuldade que foi. Qual é a reflexão, o pensamento da sua carreira, Diogo? Não, eu tive uma carreira brilhante, assim, eu sinto muito orgulho da carreira que eu tive, sinto muito respeito por ela, pela construção. Eu fiquei durante 22 anos como profissional, dos 22 anos, 12 anos como titular da seleção brasileira. Nunca caí no exame antidoping, sempre fui extremamente honesto, sempre extremamente limpo. Nunca tirei vantagem de um adversário para poder alcançar os meus objetivos. E tive um papel fundamental dentro do processo de repensar o esporte no Brasil. Então, eu praticamente conquistei todos os títulos naquilo que eu me empenhei em trabalhar, desde títulos mundiais a Jogos Pan-Americanos, e cheguei em 2 Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos, para minha geração, era um sonho de participar. De estar lá. De estar lá, porque nenhum atleta ainda tinha conseguido. E depois que eu conquistei esse sonho, que eu tinha 22 anos, Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia, já chegando numa semifinal. Ali eu era um jovem talento, mas dali para frente eu queria retornar aos Jogos Olímpicos agora para conquistar uma medalha. E eu consegui conquistar em 2012, porque em 2008 eu não consegui, eu tentei a vaga em 2008, não consegui. Consegui classificar para Londres. A minha classificação para Londres foi no Campeonato Mundial, fiquei entre os 3 melhores do mundo, e isso me qualificou para ser cabeça de chave nos Jogos de Londres. Então eu já cheguei nos Jogos de Londres de uma outra maneira, cotado para ser um medalhista olímpico, cotado pelos grandes... já com respeito dos adversários. Isso, totalmente diferente. Então o nosso planejamento era assim, eu vou chegar na semifinal. E eu cheguei na semifinal, cumpri meu planejamento. Dali, entre os 4 melhores do mundo, quando você vê uma semifinal de Copa do Mundo recente. Ou aposto um e aposto o outro, mas o jogo é o jogo e tem que esperar acontecer. Então, milésimo de segundo me tirou uma medalha. Milésimo, sim. Você ainda vê aquela imagem? Porque não, aquela imagem eu não vejo. Não vê? Não. Aquela imagem. Porque qual golpe que ele deu mesmo, Diogo? Ele acertou sua cabeça? Foi isso ou ficou na dúvida? Isso, foi um chute que são 3 movimentos. Tá. Né? Então, é como o atleta ele faz um chute, 2 chutes já tava e na o terceiro chute. Não, ele estava no tempo normal. No tempo normal. No tempo normal, tá. Empatado, 5-5. Tá. Esse movimento ele é extremamente rápido, assim. Eu estou falando de 3 chutes, mas esse atleta parece faz que é devagar, isso mas é em 1 milésimo. segundo. Ele faz esses 3 chutes em 1 segundo. Então, quando eu vi o movimento, eu falei, é um sistema defensivo que eu vou me defender embaixo. Tá. Então, eu defendi os 2 chutes que vem embaixo e esse terceiro... Não deu. Foi extremamente rápido. Em 1 milésimo de segundo, ele acertou, zerou o placar. Então... Foram até chamar para ver o vídeo de novo, né? Foram até ver a imagem de novo, né? Isso, teve um pedido de câmera, assim como a gente vê no futebol, para tirar dúvida, para colaborar. Na hora você sentiu que acertou em você, Diogo, ou na adrenalina da luta você não percebeu? Você sentiu a dúvida? Eu senti a fita, né? A gente usa o capacete e tem a fita que a gente prende. Eu senti a fita. Mexer. Mas eu não senti o golpe no rosto. E aí no vídeo deu para ver. E aí a questão era, o tempo tinha encerrado ou não. E aí foi uma dúvida, tá? E aconteceu. Então, dali para frente, eu falei, olha, minha missão olímpica está completa. Eu tentei os Jogos Olímpicos de 2016, mas aí eu já não conseguia estar na alta performance, no ápice. Então, mas eu vejo minha carreira dessa forma, eu sinto muito orgulho, as pessoas me encontram na rua, me param, falam, nossa, eu lembro de você lutando, foi incrível, foi muito legal. Diogo, o que eu lembro de você é exatamente de 2004, já jovem, né, 22 anos, o seu posicionamento. Acho que dali já a gente percebia a diferença sua, já suas colocações, seus questionamentos na oportunidade. Eu acho que as pessoas devem falar isso também de você, não só pelo resultado, mas pelo seu posicionamento, né? Já desde então, Diogo. Foi. Eu acho que o que marcou muito a minha carreira foi a minha postura como atleta. Nos momentos onde eu tive os resultados mais expressíveis, todos
praticamente falava, Diogo, aproveita esse momento, é o momento de você ganhar dinheiro, não vai questionar o sistema, E eu falava, não, tudo bem. Na hora que chegava o microfone, eu descascava. Porque eu fazia parte desse universo, né? E eu sempre achei ele cruel. Eu falei, como que tem um investimento direcionado a essa modalidade e eu não estou conseguindo alcançá-lo? Tem que sofrer todo o ciclo olímpico, toda a competição para ter um dinheiro para poder competir, para poder se alimentar, para se cuidar. Isso não fazia sentido. E aí eu comecei a pesquisar mesmo, entrar dentro dos sites do Ministério do Esporte, ver quanto de dinheiro ia para a Lei Piva, de quanto dinheiro a minha confederação recebia, o quanto que o Comitê Olímpico repassava. E aí eu falei, essa conta não bate. Aí que eu comecei a ganhar poder. Então, assim, a leitura, né, tem embasamento. E você foi inteligente, porque você aproveitou que os holofotes estavam em você, porque você podia muito bem ficar quieto, agradeceu, obrigado à Confederação pela ajuda, né, obrigado aos meus patrocinadores, e zerou. Não, você quis brigar por você, pela sua modalidade, aproveitou o momento e se tornou forte assim, né, Diogo? Exatamente, porque a passagem do atleta é extremamente rápida. Em 10 anos, você praticamente desapareceu dentro desse universo. Então, assim, se o meu caso fosse igual, seria os 10 anos mais marcantes do esporte olímpico brasileiro, porque o que está acontecendo pós 2016, né, eu já estava falando em 2004. Nossa, então desde 2004 já era esse alerta que isso ia acontecer e aconteceu. Uma década antes. Então eu acho que foi importante para o atleta, porque o atleta também não tem coragem de questionar o sistema. Sim. Ele tem medo. Ele é perseguido, eu fui perseguido, eles começam a te cercar financeiramente. Uhum. Então te impossibilita de alcançar um poder aquisitivo maior para ver se você vai aguentar continuar questionando. E aí depois ele começa a tirar sua vaga de seleção, o sistema vai te criando barreiras. E eu sabia que ia acontecer isso. Então, como que eu poderia enfrentar? Eu tinha que trabalhar mais que todo mundo. Você tinha que estar sempre bem, porque para ter as vagas, porque você se garantir, né? Exatamente. Porque se dependesse do sistema, você não ia ter espaço, né? Exatamente. E eu consegui fazer isso durante 12 anos. Incrível. Então, assim, o que me mantinha eram os resultados. Então eu falava, não, eu vou ser campeão mundial, e ele ganhava o mundial. Eu vou para os Jogos Olímpicos, eu ganhava a vaga dos Jogos Olímpicos. Então chegava um momento que eu falei assim, não tem como mexer no jogo. Independente se a gente não gosta ou não tem como mexer. E isso foi o que não me possibilitou entrar nos Jogos Olímpicos de 2016, porque eu já não aguentei mais ter os melhores resultados. Mas eu acho que é dessa forma que as pessoas me lembram. Então, eu ganhei o respeito das pessoas. E o respeito, ele vale mais do que qualquer medalha. Claro. Tem muitos outros atletas que têm títulos olímpicos, só que as pessoas não respeitam. As pessoas falam, não, é muito fantasioso, né? É muito marrento, é muito ego. E o brasileiro, se ele pega no pé com isso, é praticamente uma história difícil de ser revertida. É verdade. Então, para mim, o que foi extremamente importante é ser honesto com as pessoas. É um esporte que as pessoas não conheciam, era luta, né? Eu vi antes do UFC. Eu vi antes das pessoas saberem quem era o Anderson Silva. Então, foi bom depois que o universo das lutas, aí o judô praticamente, hoje é o carro-chefe do Comitê Olímpico Brasileiro, ultrapassou a natação, colou no vôlei em questão de resultados. Aí veio o UFC com uma geração de 10 anos de grandes lutadores, tendo o canal da pay-per-view ganhando dinheiro, mais pago. Aí veio o Popov veio antes, mas agora veio toda a nova geração do boxe, com Robson Conceição, o Esquiva Falcão. Então, assim, as lutas nos últimos 10 anos ganhou um tamanho que é o tamanho que realmente merece essa categoria. É isso mesmo. A gente vai ao intervalo, esse é o final do nosso primeiro bloco, vamos ao intervalo Premium League e já voltamos na sequência com mais Diogo Silva, agora falando de outras áreas que o Diogo também agora já está atuando e é bem bacana e vocês vão gostar de saber o que vai fazer o Diogo, o que está fazendo o Diogo após aí parar com o Taekwondo. Já voltamos aqui no A Bola Não Para.
A bola não para, aqui com o Rafael Pianucci, vocês já conhecem, responsável pelo Premier League Fantasy Game, que está agitando. Na Copa do Mundo foi um sucesso. E depois da Copa, hein, Rafael? A gente tem, claro, o Campeonato Brasileiro, mas o que vem pela frente, o que você pode contar já para quem acompanha A Bola Não Para? A gente vai ter o Campeonato Inglês agora, o Campeonato Espanhol e logo na sequência a Copa dos Campeões também. E não deve parar por aí, né? Não, ano que vem tem muito mais novidade. Que legal. Então, para você que ainda não conhece, premiumleague.com.br ou pelos aplicativos através do seu celular, tanto iPhone, Android, você pode baixar o Premium League e começar a curtir, a jogar e discutir futebol de uma forma diferente. A bola não para aqui no canal do Fred Júnior com o Diogo Silva, que realmente representou e muito o taekwondo brasileiro com grandes resultados. Parou no esporte, mas não parou a sua vida ligada ao esporte. A bola não para, sempre em nome de Premier League, Fantasy Game, que fez sucesso na Copa do Mundo. Tem o Campeonato Brasileiro, você pode ser o técnico do seu time dos sonhos, no Brasileiro. Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino e na Champions League. E a promessa aí, expectativa em 2018, aliás, em 2019, com outras modalidades. O pessoal está pedindo basquete, o Fantasy Game, nos Estados Unidos tem muito, né? E aqui no Brasil, quem sabe aí, o Premier League fazendo aí também com o pessoal do basquete, com outros esportes. E você pode sempre ouvir a nossa entrevista toda segunda, 7h30 da noite, na Rádio Prado, a Rádio da Educação, radioprado.com.br ou baixar o aplicativo no seu celular. E o Premier League também, você pode baixar o aplicativo em qualquer celular e aproveitar o nosso Fantasy Game que apoia o nosso programa. Diogo, agora já falando pós-carreira e antes, já durante o Taekwondo, você já fazia fora algumas coisas, que era, por exemplo, o rap, a música. Isso. Como que tá o lado musical? Antes de a gente falar um pouco mais do seu novo trabalho, a gente vai até, durante a nossa conversa, colocar o teaser aí, exatamente ilustrando o que você está fazendo. Mas a música, né? Como que tá esse momento aí do rap? A música ela é extremamente importante dentro do universo esportivo. As pessoas, às vezes, não pensam muito nisso, mas o atleta, ele utiliza a música em todo o tempo de treinamento. Então, se ele treinando durante 4 horas, ele está escutando música durante 4 horas. Então, a música, ela é inserida dentro do universo esportivo, em toda a comemoração, né? Sim. Se ganha um título, você vai para onde? Você vai para uma festa, né? Então... E há músicas, né, que remetem ao lado da comemoração, We Are The Champion, por exemplo, do Queen, né? Por Exatamente. E alguns esportes já têm isso dentro da sua essência, assim como o basquete, o surf, o skate, o boxe, os lutadores do MMA, o UFC. Então eu passei a utilizar desse elemento que faz parte do meu cotidiano dentro de uma possibilidade de construir músicas para que essas pessoas continuem treinando e que continuem sendo motivadas por essas músicas. Eu, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos de 2007, nos meus treinamentos, eu escutava muito uma música que chama Se Tu Lutas, Tu Conquistas, que é de um grupo que chama SNJ, que é um grupo de rap. Porque a mensagem dessa música, ela me mantinha, eu vou conseguir, eu tô bem. Isso é extremamente importante para o atleta, porque é um universo de pressão. Sim. Então hoje eu faço parte de um coletivo que chama Senzala High Tech. Então nós unimos a comunicação tradicional com a comunicação moderna. Comunicação moderna é digital, então é esse acesso rápido que nós temos. Até a forma de fazer televisão hoje mudou, a forma de fazer música também hoje mudou. Então hoje você tem aqui nem a FanFest, você tem várias ações da Nike, da Adidas, de empresas privadas. Em competições, então quando tem Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, que é o ano que vem, sempre tem a relação entre esporte e música. Isso é algo que o Brasil nos últimos 10 anos, 5 anos, começou a desenvolver e eu acredito que vai ser um universo muito maior. Então eu entrei dentro desse universo. Que legal. É o universo da música que presta serviço, que está junto com o universo do esporte. E você atuando também, né, Diogo? Assim, por exemplo, no rap, você também participando também. Queria que você falasse um pouquinho das criações também do rap, o que você tem feito, o que você já fez, Diogo? Isso, esse grupo Senzala High Tech, como ele funciona? Nós temos uma estética artística, então a gente utiliza da arte, principalmente dentro do universo de cartoons. Nós temos uma forma de compor a música dentro de uma construção que é muito relacionado ao universo de São Paulo.
E as nossas projeções é de uma perspectiva que nós chamamos de afrofuturismo. O que é o afrofuturismo? É o filme Black Panthers. É recontar essas histórias e utilizar dessa tecnologia atual. Então, esse é o universo no qual eu caminho. Então, esse universo nós agregamos dentro dos esportes radicais, dentro do universo das lutas e sempre a música junto com o esporte. Esse é o universo que o Senzala High Tech participa. Então eu sou um do compositor, eu sou um dos MCs, nós somos 4 pessoas e eu também faço toda a parte da gestão. Então, você escreve também as letras? Eu componho as letras junto com o Sombra, que é um outro MC. E sempre voltaram com esse lado de motivação, de concentração, ou tem algo fora também, Diogo? Qual que é a sua linha de... A gente trabalha dentro do universo do entretenimento, então músicas para as pessoas se divertirem. Então assim, vamos pensar no que é o universo do atleta. Então você precisa de uma música para se concentrar, você precisa de uma música para te motivar, uma para relaxar e depois para comemorar as suas conquistas. Então a gente também segue dentro desses universos. Pô, que legal. E o que você me mostrou, a gente, claro, o Diogo, a gente combinou a entrevista, óbvio, no meio do nada que o Diogo a gente conversou pro celular. E aí você mostrou um teaser pra mim. O que é o teaser que eu vou colocar, quando você vai falando aí, a gente vai colocar também pro pessoal poder assistir, Diogo. Legal. O teaser é uma experiência de uma performance entre... Porque ali o que eu vi, e a gente vai ver daqui a pouquinho, envolvendo o corpo também. Exatamente. Onde dois corpos, né? O encontro desses dois corpos. Então, o universo esportivo ele é amplo, mas muitas vezes esses grupos não se encontram. Então, os lutadores normalmente não se encontram com os bailarinos. Né? Os bailarinos não se encontram com os jogadores de basquete. Então, a minha proposta é interagir esses universos. Então, eu coloquei o universo das lutas com o universo das danças, da dança. Então eu convidei a Natasha Virgílio, que ela é da dança contemporânea, hoje ela está em Berlim, logo mais ela está retornando para o Brasil. Ela é uma dançarina que vem do universo da dança contemporânea e depois se especializou na dança de rua e traz essa bagagem dessa troca de performance, utilizar o corpo. Dança, né? As pessoas acham que dança é somente aquilo que é rítmico, como forró, como samba, né? Dança, a desconstrução desse processo é a gente entender que o movimento do corpo é dança. Né? Então a gente está colocando essas duas artes dentro de um projeto de ficção. Então ele é um projeto de ficção, ele chama Verossímil. Então a gente colocou essa realidade como se fosse pós-guerra, daqui 2050, bem dessa... Um ambiente ali, né? Esse ambiente. E o encontro desses dois corpos aí encenando essa estética de ficção. Então ele chama Verossímil, o teaser vai ser lançado hoje. Então o seu programa vai ser o primeiro programa a mostrar esse teaser. Depois nós temos algumas redes de televisão que vai fazer o lançamento oficial. Então gostaria que todos vocês pudessem acompanhar. Então vamos aproveitar, vamos ver o teaser aqui? Vamos aproveitar e ver o teaser do Diego Silva, seu trabalho também, Verossímil. Vamos assistir aqui. Muito bacana, hein, Diogo? Legal, viu? Gostei do teaser. Tomara que faça muito sucesso. A direção foi do Ciro Neves e do Gabriel, que eles fazem parte do Instinto Coletivo. Nós temos a fotografia do Guilherme. Então nós
temos a produção da Tainá Ramos, a concepção do texto, da estética de Janaína Grasso. Então foi um time extremamente importante para que a gente pudesse alcançar esse resultado. E um trabalho bem feito, a imagem é tudo. Realmente você consegue mandar o recado, né? Então acho que isso foi bacana nesse trabalho. E também colocar que o esporte ele não precisa estar somente no contexto competitivo. Dentro da quadra, dentro de um ginásio, né? Exatamente. Pode ser fora do seu ambiente natural, né? Se pensar que foi o circo que transformou o universo das lutas, né? Todos os grandes lutadores não, atores que lutavam como Jack Chan, Van Damme, muitos deles vieram do universo do balé, do circo, então acho que as lutas podem caminhar também em outros universos. Legal. Diogo, você pensa ser dirigente esportivo? Isso é uma coisa que você não gostaria? Você acha que seria muito desgaste em virtude de todo isso que a gente falou de círculo vicioso, de todo esse sistema que existe ainda que não ajuda o esporte? Você já pensou nisso? Já, com certeza, convite você deve ter tido, mas você pensou já em, de alguma forma, ser dirigente esportivo? No primeiro momento, que é a minha construção, né? Me especializar em gestão, em governança, estudar e me especializar dentro desse universo, que é me qualificar e me capacitar para esse universo e pensar disso dentro de uma perspectiva mais para o futuro. Tá. Só no taekwondo ou no esporte brasileiro? Acho que no esporte brasileiro, tá. Porque um grande problema que eu acho que as gerações passadas e a minha, por exemplo, a geração de Ana Moser, Magic Paula, Hortência... década de 90 para os anos 2000. Isso, e a minha geração, que Thiago Camilo, que está se aposentando também, eu, a Natália e alguns outros, a gente tem uma resistência muito grande de estar dentro do processo de gestão e governança das nossas próprias confederações. Tá. E isso também se reflete dentro do Comitê Olímpico e do Ministério do Esporte. Por quê? Porque há uma resistência do conservadorismo de pessoas mais velhas que não querem perder o poder, de forma alguma. E o fato de ter um grupo mais novo trazendo inovação, trazendo novas ideias e principalmente não querendo trabalhar sozinho, querendo trabalhar junto com outros mercados, né? Essa geração algo mais profissional, a gente pode dizer assim. Exato. E eles se prepararam. Antigamente assumia o poder alguém que era influente, não alguém que era capacitado. Certo. Que é exatamente como é o governo do nosso país. É alguém influente, não é alguém capacitado. Hoje, quem está com 30, 40 anos, já são pessoas capacitadas, qualificadas para assumir a gestão. E aí ele está sofrendo uma barreira muito grande porque ele não consegue entrar, porque o sistema ele é viciado. Então assim, eu ainda sou jovem para entrar dentro do sistema viciado, mas eu faço sempre um planejamento de longo prazo. Se eu desejo daqui a 10 anos começar a concorrer com esse universo, então eu começo a me preparar agora começo a entender como ele funciona para que 10 anos agora eu estou apto. Estou apto a concorrer. E só para já se caminhando para o final da nossa conversa, nem sempre por ser um ex-atleta quer dizer que vai ser um bom gestor. Você tem essa preocupação também, Diogo? A gente tem alguns exemplos, eu não vou citar aqui, mas de atletas que foram campeoníssimos, foram referência nas suas modalidades, que quando vai para a gestão, quando vai para a direção, não tem um desempenho que se espera. Até tem alguns que decepcionam e decepcionam muito. Claro, vai muito nisso da preparação, de gestão e tal, mas não é um prato pronto. Não é porque você vivenciou o esporte que você vai ser um excelente gestor. Você tem essa preocupação, Diogo? Você acha que é isso também? Não é um prato pronto, não é uma regra? Porque parece que às vezes tem que ter um ex-atleta, tem que ter um ex-atleta. É óbvio que tem que ter um representante, aquele que passou e sofreu. Mas isso não quer dizer que vai melhorar a modalidade. Tem isso também, Diogo? Tem, isso é extremamente importante que a gente converse. São dois universos totalmente diferentes, né? Quando você é atleta, você se prepara para conquistar o ápice da sua performance, conquistar títulos, mas ele está dentro de uma questão de performance. A parte de gestão, ele está dentro do seu processo intelectual, a sua interação, se você consegue ser um bom mediador, porque esse universo você precisa ser um bom mediador, você precisa estar conversando dentro das gestões públicas, você precisa estar conversando das gestões privadas, você precisa entender
como que uma empresa funciona. E para isso é necessário qualificação. Então, eu fiz o curso de gestão esportiva pela Trevisan assim que eu saí dos Jogos Olímpicos 2012 de Londres. A primeira coisa que eu fiz, fui estudar. Falei, se eu quero entrar nesse universo, se eu questiono esse universo, se eu não gosto como ele é, eu vou me preparar para poder estar dentro dessa Até força. porque montar de lupa nas suas coisas, né, Diogo? Pô, vamos ver esse cara aqui, tanto que criticou, vamos ver como vai ser agora, né? E eu também sigo os bons exemplos, né? A Ana Moser com o Instituto Esporte e Educação, o Raí com o seu Instituto Gol de Letra. Então, sim, são pessoas que são as minhas referências, que foram atletas, mas dominam governança, dominam gestão, abriram suas próprias empresas, têm suas organizações com mais de 15 anos dentro do mercado atuante, e foram pessoas também que não conseguiram entrar dentro das suas confederações, mas o Raí hoje já faz parte de São Paulo, mas há quanto tempo ele ficou fora? Pós-carreira, ele levou quase 20 anos para hoje ser convidado. Então, acho que nós que fomos atletas de ponta, provoca um medo muito grande. Né, o medo de as pessoas acham que a gente vai assumir o poder, né? Então às vezes leva 10, 20 anos para que as pessoas comecem a falar, não, acho que não vai ser bem assim. Que é o bem do esporte. Então, mas essas são as minhas referências. Mas você vê assim, muito ex-atleta virando político e sendo mais do mesmo. Esse ano mesmo você vai ver muito ex-jogador de futebol, mas muito. E muitos deles vai ser mais do mesmo. Então assim, o fato de ter sido um bom atleta não significa que ele vai ser um bom gestor. Porque para ser um bom gestor tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ser um bom mediador, tem que entender como a empresa funciona e tem que ser honesto, tem que ter ética, tem que ter caráter, porque daí você começa a trabalhar com dinheiro público e essa é a tentação, né? Você vai ter essa oportunidade e vamos ver se agora você vai fazer de uma forma coerente. Diogo, prazer, viu, cara? Parabéns pela sua carreira, eu sou fã seu desde quando você surgiu, sempre acompanhando. A gente tinha o Domingo Esporte ali na Jovem Pan, a gente sempre entrevistou o Diogo, e sempre com ótimas entrevistas. Você está assistindo com certeza e ouvindo, percebe isso. O Diogo sempre foi um cara de posicionamento, de postura, assim, e é interessante, é importante fazer você pensar no esporte, não só como uma diversão, como uma torcida, mas pensar o que o esporte pode ser importante na vida das pessoas. Diogo, parabéns pela sua carreira. Obrigado. Sucesso aí na retomada, aí na sua caminhada, na música, na expressão corporal que você quer aliar ao esporte, a todos os seus projetos. E eu sei que lá pra frente, quando você for um gestor mesmo esportivo, você não vai decepcionar, porque você está se preparando para isso. Obrigado, agradeço muito de estar aqui com vocês. Conversar um pouquinho do que é o esporte, descentralizar, né? Sair um pouco da bola, entrar dentro de outros universos. Muito bom. E é um grande prazer estar com você, Fred. Legal. Agradecendo o Diogo Silva, nosso convidado aqui no A Bola Não Para, sempre em nome de Premium League. Você pode ouvir também através da Rádio Prato. Fica o convite. Por favor, vá lá no canal, assista, curta, se inscreva, que eu vou ficar muito feliz. Um grande abraço a todos, até a próxima.